que você pensa de você mesmo? O que você pensa da igreja? O que você pensa da sua igreja? O que outras pessoas pensam de nós? O que Jesus pensa de nós? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Amém. Obrigado, Jô. Nós iniciamos semana passada uma série de mensagens baseada nas cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. Nós ouvimos primeiramente sobre a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso, uma igreja com características muito boas, mas que tinha perdido a principal característica, aquela que valida todas as outras que a gente pode ter: o amor. O amor como resposta ao amor de Jesus por nós. O amor com o qual Ele nos ama, de retorno a Ele. Um amor que transbordará de nós em amor ao próximo também. Pois, como disse João, o próprio João, na sua carta, lá 1 João 4:20, como eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu vejo, se eu não amo a meu irmão, a quem eu vejo? A Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o meu irmão a quem eu vejo? Como posso dizer que eu amo Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Então esse amor que foi falado, ele está muito ligado aos nossos relacionamentos. É o amor por Jesus, mas não é um fanatismo religioso. É um amor racional, consciente, que transborda em nossa vida, nos nossos relacionamentos também. E nas poucas palavras de Jesus para a igreja de Esmirna, na carta de hoje, nós vamos falar sobre o sofrimento. É interessante que o sofrimento está logo depois do amor, porque a disposição de sofrer por alguém demonstra o amor. É uma atitude de amor. Quem está disposto a sofrer por aquilo, provavelmente ama aquilo pelo qual está disposto a sofrer. Nós veremos que o sofrimento, ele é real, mas conhecendo a Jesus, confiando em suas promessas, nós vamos perseverar e vencer. O sofrimento é real, mas conhecendo a Jesus e confiando em suas promessas, nós vamos perseverar e vencer. A cidade para a qual Jesus mandou essa carta é Esmirna. Ele diz no versículo 8, né? Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. E os comentaristas bíblicos dizem que essa cidade era a mais admirável das 7 cidades citadas ali na carta de Apocalipse, dessa região da Ásia ali. Era uma cidade admirável em termos de arquitetura naquele primeiro século, de paisagens. Aquela cidade se vangloriava, ela tinha o título de o orgulho da Ásia, uma cidade muito bela. A região era cercada por montes, tinha muitos templos para vários deuses muito bem estruturados e bonitos, espalhados pelas montanhas, com arquiteturas esplêndidas. Essa cidade existe ainda hoje, lá no país da Turquia, com o nome de Izmir. Eu tenho aqui algumas fotos da cidade hoje. É uma cidade que se desenvolveu e tem uma paisagem, uma região favorecida.
E além da beleza natural, do seu entorno, a cidade em si, naquela época, ela foi muito bem desenhada para aproveitar a sua localização geográfica, com rotas comerciais, com um porto muito importante ali, que deu uma moral comercial para a cidade. Em termos comerciais, ela era muito, se aproveitava disso, competia com Éfeso, a cidade que a gente mencionou semana passada. Era uma cidade muito relevante. E em termos políticos, a cidade se juntou aos romanos e se tornou uma aliada fiel de Roma, fora ali do império, já há muito tempo. Essa cidade aqui era uma cidade muito fiel a Roma, a deusa de Roma, antes mesmo de Roma ser a importância que era, a capital do mundo no Império Romano. Eles construíram um templo 200 anos antes de Cristo, mais ou menos, a deusa Roma. Ali. Então eles já tinham uma afeição, uma fidelidade ao Império Romano. E depois eles construíram um templo para adorar ao imperador. Era Tibério ainda na época, e eles construíram um templo para adorar o imperador. Então eles que começaram a criar isso no coração dos imperadores, como eles fossem deuses para ser adorados. E aí depois, na época de Domiciano, o atual aqui, na época que está acontecendo essa carta aqui, lembra, semana passada, João está isolado na ilha de Patmos, e lá em exílio, por causa desse imperador muito cruel, que era Domiciano, ele começa a exigir adoração. O que antes era voluntário, agora ele começa a obrigar as pessoas a adorarem a ele, a oferecerem holocaustos, incensos, a chamá-lo de Senhor. E ele se entretia com o sofrimento humano. Colocava pessoas em caldeirões, os cristãos, ferviam eles, arrancava o couro deles vivo, entre outros tormentos que eu já mencionei semana passada, que Nero também praticou. Domiciano era chamado de um segundo Nero, também muito cruel para com os cristãos. É nessa época que está acontecendo isso aqui. E é interessante que nessa cidade tinha alguns bosques e de uma árvore específica, que produzia no seu interior uma seiva, uma resina chamada mirra. Mirra, lembram de mirra? De onde vem o nome da cidade. Mirra foi aquele presente que os magos do Oriente trouxeram para presentear Jesus. E também Nicodemos usou para passar no corpo de Jesus depois que levou no túmulo de Jesus. Então era uma essência usada de forma medicinal, de forma cosmética, de forma ritual. Era usada de várias maneiras. E era extraída dessa árvore, dessa região que tinha bastante. Essa arvorezinha aí. Só que para extrair a árvore precisava passar por cortes, onde se extraía a seiva, e dessa seiva ela era submetida a calor, ao fogo, para se fazer a destilação a vapor, para se extrair a mirra. Semelhante ao que aquela igreja estava vivendo, ao sofrimento, sendo submetida à faca e ao calor, literalmente ao fogo, a caldeirão. Essa era um pouco da característica que estava acontecendo ali. E essa igreja que tem ali em Esmirna, nós não sabemos quando que ela foi estabelecida. Diferente de Éfeso, que a gente tem mais informações em outros livros da Bíblia, a igreja de Esmirna não tem informação em nenhum outro livro, a não ser nesses versículos aqui de Apocalipse. Não há menção dali. Uma antiga tradição, no início da era da igreja, diz que muito provavelmente Paulo passou por ali durante a sua terceira viagem. Talvez alguns judeus piedosos que estavam lá em Jerusalém na descida do Pentecoste, naquela festa depois da Páscoa, dos 40 dias, eram de Esmirna e voltaram e começaram uma comunidade de fé ali. Nós não sabemos. O pouco que nós sabemos sobre essa igreja de Esmirna, nós sabemos por essas palavras aqui em Apocalipse e pelo contexto da época em que essa carta é direcionada. Ou seja, nós sabemos que os cidadãos de Esmirna, os cidadãos lá de Esmirna, eles estavam oferecendo sacrifícios voluntários ao imperador, o que agora era exigido pelo imperador, e os cristãos, por sua vez, se submetiam à autoridade civil de Roma. Ele é a nossa autoridade, mas não se submetiam a essa adoração, a chamar César de o meu Senhor, a ser conduzido, a oferecer incenso e holocaustos a ele. E isso provocava a ira do governo, e a perseguição se intensificava. Em Esmirna, ao contrário de Éfeso, essa igreja não passou por um declínio no seu amor por Jesus. E é porque os crentes de Esmirna amavam a Jesus, que eles permaneceram fiéis a ele. E por causa da sua fidelidade a Jesus, eles eram odiados pelos cidadãos e pelo governo. E por serem odiados,
eram perseguidos, sofriam. Nós veremos sobre uma igreja sofredora aqui. Uma igreja perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel, que dessa mensagem de Jesus só recebe elogios. Por que ele recebe elogios de Jesus? Porque Jesus sabe o que a sua igreja está passando. Nós vimos que ele começa assim na carta para Éfeso. Eu sei de tudo o que você faz. E aqui ele começa dizendo a mesma coisa para a igreja de Esmirna. Porque nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Nada passa despercebido aos olhos de Jesus, que anda entre os candelabros, entre a sua igreja, anda em nosso meio. Nada passa. O sofrimento dessa igreja não estava passando despercebido por Jesus. Ele diz aqui, o sofrimento vai revelar quem é fiel e quem é conveniente. É muito legal seguir Jesus, até que eu comece a sofrer. E essa igreja estava se mostrando fiel àquilo que professava. Mas qual era a situação, então, dessa perseguição? Os membros daquela comunidade de fé, como eu disse, eram perseguidos por não reconhecerem César como seu senhor e não prestar culto a ele. O versículo 9 diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. O que aquela igreja estava sofrendo não era um trote. Não eram pessoas, riscaram o meu carro no estacionamento. Foram lá e cortaram o rabo e as crinas do meu cavalo, sei lá o que eles tinham, no estacionamento da igreja. Não era um trote. Era perseguição. A palavra aqui, que para nós aflição, em algumas traduções está tribulação, significa uma vida de opressão externa, um aperto, um sufoco, um esmagamento. Aquela igreja estava sendo esmagada, oprimida. A igreja de Esmirna, assim como a mirra, como eu falei, estava sendo submetida a esses cortes, ao fogo. Estava sendo espremida nessas circunstâncias que estavam forçando aquela igreja a desistir da fé. Abandona isso, nega Jesus, para com isso, larga essa vida de igreja, de comunidade, de seguir esse cara aí. Para! Essa perseguição imperial e social os levava também a uma pobreza material. Pobreza mesmo. Porque a opressão, quando ela é sistêmica assim, ela resulta em pobreza. Quando o trabalho, os recursos, as oportunidades começam a ser negadas por causa do testemunho de Cristo, por causa da fé deles. Quando aqueles cristãos verdadeiros, sendo transformados pelo Espírito Santo e querendo fazer as coisas como Jesus ensina, estavam abandonando o lucro fácil, estavam abandonando os negócios ilícitos, estavam abandonando as oportunidades imorais. E eles sofriam boicotes, boicote de clientes, boicote de fornecedores, eram saqueados, muito provavelmente, pelos perseguidores. Isso tudo os afetou muito e eles começaram a empobrecer materialmente. E é isso, enquanto esses membros dessa igreja estavam empobrecendo, sofrendo com a sua pobreza material, com essa oposição da alta classe social, que era na sua maioria formada por judeus. Judeus formavam a alta sociedade naquela região. Os judeus, eles tinham permissão para praticar a religião deles dentro do Império Romano. Então era permitido ter as sinagogas e prestar culto a Jeová. Os judeus faziam seus rituais e não eram obrigados a adorar o imperador. Eles tinham uma carta de permissão para praticar a religião deles dentro do Império Romano. E quando o cristianismo estava começando, ele não tinha uma forma, estrutura e força como a gente hoje tem e imagina. Muitas pessoas olhavam para o cristianismo como se ele fosse uma divisão dentro do judaísmo. É um povo lá dentro que não está se entendendo. Então os cristãos também tinham a permissão de fazer os seus encontros, os seus cultos. Mas porque os de fora olhavam que eram uma seita, uma outra denominação dentro dos judeus. Tinha os fariseus, os saduceus, e agora tem esses cristãos, como se fosse mais um povinho. E os judeus, não, esse povo aqui não é dos nossos. Eles seguem aquele que nós matamos, que ressuscitou, e eles seguem a Jesus, mas eles faziam questão de se distinguir dos cristãos. Então os cristãos perdem o direito de culto e começam a ser oprimidos e perseguidos. E os judeus eram os primeiros a contribuir com isso. Os judeus eram ricos, os judeus influenciavam o governo, os judeus tentavam manipular o governo.
se recusavam disso. Tem um registro do 2º século que diz que certa vez os judeus ali de Esmirna doaram 10.000 denários para um projeto de embelezar a cidade. Então, eram aquelas pessoas influentes ajudando os políticos da cidade para ganhar alguma coisa em contrapartida. 10.000 denários é o salário de um homem comum durante 27 anos. Então, entregaram a vida de um cara lá, arrecadado. Então, eles tinham muito dinheiro. E com essas trocas de favores, eles conseguiam também influenciar na perseguição aos cristãos. É por isso que Jesus o cita aqui. Então, com o crescimento do movimento cristão e o enfraquecimento do judaísmo, principalmente depois da queda do templo no ano 70, quando o judaísmo perde o templo de Jerusalém, então eles se sentem muito fragilizados e atacam os cristãos. Então os cristãos perdem essa proteção civil e passam a ser difamados, perseguidos e mortos. E aqueles judeus acusavam falsamente os cristãos de rebeldia contra o Estado, contra o Império e de adversários. Eles é que eram. Enquanto eles se colocavam como opositores daqueles que proclamavam a Cristo, eles se colocam como adversários de Cristo, como anticristos, como agentes de Satanás, como Jesus diz. Por isso que Jesus já não chama mais de judeus. Quando ele diz que se dizem judeus, mas não são, não é porque eles estão fingindo que não são judeus. É porque eles não eram judeus, filhos de Abraão legítimos, espirituais. Como Jesus ensina na Bíblia, lá Paulo vai falar também em Romanos isso. Eles são judeus de sangue, mas não pertencem, não são filhos de Abraão, não são filhos espirituais. Aquela igreja, aqueles homens rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus e quando você rejeita Jesus, como eles estavam afirmando os seus laços com Satanás. Porque não existe um meio termo, não existe um meio caminho. Por isso que Jesus diz, aquela sinagoga que eles chamam de templo para Deus, é uma sinagoga de Satanás. O adversário, o opositor ao plano de Deus. Aquela igreja de Esmirna estava passando por necessidades materiais. Pobreza, calúnias, difamação, prisões e morte. A história nos conta sobre um homem chamado Policarpo. Alguém já ouviu falar desse homem? Um dos pais da igreja, bem no início da igreja. Viveu do ano 69 a 155. Ou seja, ele está vivendo nessa época em que João está exilado. Dizem a tradição que ele foi discípulo de João. E ele era o bispo, o líder da igreja em Esmirna. É um dos pais da igreja. E ele provavelmente recebeu essa carta nas mãos dele quando ele estava ali em Esmirna. E ele se manteve fiel. E esse homem já idoso foi levado ao procônsul, que era um líder ali, representando uma autoridade política e judicial naquela cidade, em nome dos romanos, que deu a oportunidade para Policarpo. Olha, nega esse teu senhor, nega Jesus e reconheça César como teu senhor e você vai poder viver. Você vai poder viver, senão, caso contrário, nós vamos te matar. É só tu queimar um incenso para César. Eu não quero me incomodar. Só tu negar Jesus. A tradição diz que esse homem respondeu, por 86 anos eu tenho servido a Jesus Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Foi condenado a ser queimado vivo. Os relatos indicam que os judeus se voluntariaram rapidinho para catar lenha e ajudar. E que as chamas do fogo não o consumiram rapidamente e ele teve que ser morto por uma espada de um soldado. Esse homem conhecia Jesus e confiava em Jesus, no que Jesus ensinou. E ele foi fiel, nem que isso custasse a sua própria vida, e custou. Mas e quanto a nós? A verdade revelada na Escritura é que o sofrimento faz parte da vida de um verdadeiro discípulo. É uma das marcas de todo verdadeiro cristão e de toda verdadeira igreja. Isso não é um discurso que atrai pessoas. Isso não é um discurso que pessoas gostam de ouvir nas igrejas. Mas é bíblico. Alguns tipos de sofrimentos nós enfrentaremos, de oposições, de lutas. 2 Timóteo 3,12 nos diz que todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É uma afirmação. Sofrer por ser fiel a Jesus. Não é sofrer por ser tolo. Não é sofrer por tomar decisões erradas. Porque tem muita gente que está sofrendo na vida
dando soco e ponta de faca, porque é tolo. A Bíblia usa essa expressão, é imaturo, faz as decisões erradas. Tem gente que sofre na vida porque não obedece a Jesus, não confia em Jesus, quer ter as rédeas nas suas mãos, quer controlar tudo, não quer crescer e amadurecer, não ouve conselhos, não recebe ordens, não quer ouvir a opinião dos irmãos, não importa o que os outros pensam, não importa o que o pastor diz, não importa o que a Bíblia diz. Rejeitam tudo o que a sua família diz. Não, eu que sei o que é melhor para mim. Eu que sei o que é melhor para mim. Não quero saber dos outros. Foi bem isso que Eva fez. Foi bem isso que Adão fez. Não quero saber desse conselho de que, não, eu quero governar minha vida. Eu quero ter conhecimento do bem e do mal e legislar sobre mim mesmo. Não ouve conselhos, não obedece e por isso sofre e causa sofrimento aos seus familiares, aos seus amigos. E não é feliz. Sofre, mas sofre pelas razões erradas. Não tem promessas, não tem recompensas para esse sofrimento. Pelo contrário, já vai sentindo a dor na hora. Mas aquele que ama a Jesus, aquele que confia em Jesus, que obedece a Ele, lá diz Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados, felizes, divinamente felizes, bem-aventurado é uma felicidade diferente de estar contente por ganhar um presente, é uma felicidade compartilhada de Deus para nós. Bem-aventurados, felizes são vocês quando, por minha causa de Jesus, sofrerem zombaria, perseguição, e quando os outros, como aqueles judeus já estavam fazendo nos anos 80, 90, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que alguns antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Que privilégio! Jesus nos ensina em João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. E se esse sistema, se esse mundo não está gostando do teu comportamento, porque tu está querendo ser parecido comigo, então é porque tu de fato está sendo parecido comigo. Vai despertar o incômodo em outras pessoas. E é por essas verdades bíblicas que nós não podemos ter uma visão fantasiosa, romântica da vida. Como se a gente acreditasse nessas falsas pregações que diz que nós não vamos mais passar por tribulação. Vem para Jesus e pare de sofrer. Depende do tipo de sofrimento. A gente está vendo aqui, na Escritura. Depende do tipo de sofrimento. Porque o sofrimento é real. O sofrimento é real. Mas nós somos pessoas de carne e osso. Nós não queremos sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Nós queremos evitar o sofrimento, fugir do sofrimento. Só que o mais lamentável é que nós evitamos o sofrimento que um discípulo enfrentaria fazendo concessões. Fazendo concessões. Abrindo certas permissões em nossa vida. Negociando coisas que para Jesus são inegociáveis. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo vai provocar oposição nesse mundo que jaz no maligno. Porque Jesus nos ensina doutrinas difíceis do mundo aceitar. Difíceis do pecador aceitar. A verdade de que o homem é, como o Edson diz aqui, a gente brinca, um miserável pecador. Essa é a verdade bíblica. O homem é um miserável pecador. Isso ofende a muitos. Não. Eu não sou tão ruim assim. Ofende as pessoas que não querem ouvir a verdade. A realidade da ira e do juízo de Deus. A realidade bíblica da impossibilidade de você redimir a sua própria vida por seu esforço, por sua religiosidade, por seu desempenho. Essas verdades enfraquecem o ego e o orgulho humano. Geram oposição e rejeição à mensagem. E é por isso que nós pregadores somos tentados a atenuar a mensagem. Não, mas isso aqui é muito duro. Preciso falar de uma forma um pouquinho mais leve. Acho que eu vou tirar isso aqui e vou falar só a parte boa. Olha, Jesus é amor. Vem, vem, meu querido. Tem várias expressões, né? Uma luzinha aqui, uma cadeirinha, um amado aqui. Vou ficando aqui tentando comover o seu coração. Mas a verdade é uma só. E aí, a gente é tentado a fazer isso para ser aceito, para não sofrer oposição.
E isso acontece desde o primeiro século. Lá em Gálatas, Paulo fala isso, Gálatas 6,12. Aqueles homens, a fim de não serem perseguidos, estavam adulterando a mensagem. Eles estavam procurando os outros, obrigando aqueles novos cristãos a se circuncidar, a seguir regras. Não, tu tem que seguir essas regras aqui para causar boa impressão para os outros. A fim de não serem perseguidos, eles por ensinar que somente a cruz de Jesus pode salvar. É só Jesus. Não tem um se, não tem um mas, não tem um porém. É só Jesus. Nós queremos evitar oposição quando a gente faz concessão na mensagem que a gente prega, nos padrões morais que a gente tem que viver, na honestidade nos nossos negócios. A gente começa a fazer concessão. No tratamento justo com funcionários, começa a fazer concessão. Para a cobiça, ao invés de desenvolvermos contentamento com aquilo que temos, a gente faz concessão para a ganância, ao invés de sermos generosos. A gente faz concessão para a mentira, ao invés de assumir os erros e lidar com as consequências dos nossos atos. Se a nossa igreja, se a igreja de Jesus, zelasse por esses elevados padrões de conduta e caráter como Jesus, nós enfrentaríamos muito mais oposição. Boicotes, blasfêmias, mentiras contra nós. Zombarias. Mas por a gente nos deixar envolver com o espírito da época, o espírito secular, que é deste século, a nossa cultura, nós vamos diluindo a mensagem do Evangelho para tornar ela mais doce, mais agradável. Nós vamos baixando o padrão para não ofender as pessoas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, no fundo, nós amamos e tememos mais as pessoas do que a Deus. Nós amamos e temos mais medo das pessoas do que de Deus. É óbvio, eu preciso dizer isso aqui, que eu não estou recomendando aqui que a gente tenha um complexo de mártir. Não, eu tenho que sofrer, eu quero ser queimado numa fogueira por Jesus, eu quero perder o meu emprego por Jesus. Gente, não é isso. Mas aquele que começa a fazer concessões para o pecado, em prol de não enfrentar a oposição, está negando a Jesus, está rejeitando a Jesus. E sem dúvida, aquele que quer amar a Jesus, ser mais parecido com Ele, vai enfrentar diversos tipos de oposição nesse mundo caído. E a igreja de Esmirna sofria, porque eles tinham uma postura firme. E por isso eles sofriam. Era uma situação específica para aquele contexto, de imperador, de adoração a um homem, mas não é algo tão exclusivo assim. Apesar de nós, pela graça do Senhor, vivermos nesse tempo, nós também temos lutas, temos perseguições, nós temos as nossas batalhas. E Jesus sabe o que nós estamos passando. Ele nos ensina que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra Satanás. Contra a nossa carne, a nossa natureza. Contra o diabo que quer roubar a nossa alegria, o nosso vigor, quer minar a nossa fé, nos deixar apáticos espiritualmente. A verdade é que o sofrimento é real. Mas conhecendo a Jesus e confiando em suas promessas, nós vamos perseverar e vencer. E é por isso que nessa mensagem aqui, nesses poucos versículos, em que Jesus confirma isso, esse sofrimento para essa igreja, Ele também traz conforto. Ele também revela promessas. Porque Jesus não é apático. Ele não ignora o nosso sofrimento. Jesus oferece a sua força. Jesus oferece a sua força para que a gente possa perseverar, a sua graça para a gente vencer. Ele nos consola e traz conforto que a gente precisa. E está aqui nesse texto, irmãos. Porque Jesus está aqui e agora em nosso meio. E Ele olha para mim e olha para você diante do seu sofrimento, diante das suas lutas, diante das suas inquietações, diante da sua dúvida sobre concessões que você está fazendo ou está pensando em fazer. E Ele diz, não tenha medo de me obedecer e de me amar. Tenha fé, seja fiel e não tenha medo. Fé e medo não coexistem por muito tempo. Ou o seu medo mata a tua fé, te faz agir como um tolo, confiar em si mesmo,
Ou a tua fé expulsa o medo e você anda confiante no Senhor. Medo e fé não podem coexistir por muito tempo. Ou teu medo consome a tua fé e você vai viver sofrendo como um incrédulo, aquele que não crê. Porque as palavras de Jesus já não fazem mais sentido para você, você não acredita naquilo e você vive sofrendo de tanto medo. Ou a tua fé de crer naquilo que Jesus se revela aqui vai expulsar esse teu medo para você agir e viver. Fidelidade. A palavra aqui que Jesus traz é fidelidade. E essa fidelidade nos faz descansar em Jesus e agir como Ele manda. Ser fiel. Fidelidade é fruto de fé. Essa é a maneira de perder o medo e ganhar fé. Mas como nós podemos fazer a nossa fé crescer? Para a gente poder ser fiel a Ele. Nós temos que ver, tem a ver com conhecer a Jesus e confiar nas suas promessas. Um dos meus autores favoritos, John Stott, ele destaca aqui algumas verdades sobre a pessoa de Jesus para que a nossa confiança nele possa crescer e amadurecer. Nós precisamos conhecer quem Jesus é, quem Ele se revela na sua palavra e confiar naquilo que Ele diz. E se eu confio, isso vai expulsar o meu medo. E a primeira verdade vem no versículo 8, que diz que Jesus é eterno. O versículo 8 diz que Ele é o primeiro e último. Isso aqui é como uma repetição lá do capítulo 1, versículo 8 já, onde Deus diz que Deus é o alfa e o ômega, que Jesus se apresenta como o primeiro e último, porque Jesus é Deus. As circunstâncias mudam, o clima muda, a tua renda muda, a tua cidade muda, a tua família pode sair de perto de você, os governos mudam, mas Jesus não muda, Ele é eterno, Ele é. Quando o medo começar a sufocar o teu coração, quando a sua vida começar a ser ameaçada, tranquilize-se em saber que Ele é Deus, o Criador do universo. Tenha fé naquele que é o primeiro e último. Antes dele não tem nada, depois dele não tem nada. Você está aqui. Nós somos uma gota nesse oceano. E Jesus sabe quem é essa gotinha aí. Ele se importa com essa gota. Se importa com você. Ele é eterno. Ele é vitorioso. Diz o versículo 8 ainda que ele esteve morto, mas agora vive. Ele morreu e tornou a viver. Nós vivemos e morremos. Mas Jesus morreu e viveu. Nós não precisamos ter medo da morte se a gente acredita que Jesus não somente experimentou a morte, mas venceu a morte para nos dar vida. Não precisamos ter medo. Ele derrotou a morte de uma vez por todas. Aquele que tinha poder sobre a morte, que era o diabo, Jesus tomou a chave para que Ele pudesse nos libertar de todo o medo da morte. Está lá em Hebreus 2, abra sua Bíblia aí. Eu não tinha colocado o texto aqui, mas eu quero ler com você. Hebreus capítulo 2. Versículo 14 e 15. Diz a palavra de Deus. Hebreus 2,14. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue. O Filho também se tornou carne e sangue. E somente ao morrer destruiria o diabo que tem o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte, Ele é vitorioso. Ele é onisciente. Vai voltar ali, né? Versículo 9 diz: eu conheço as tuas aflições. Jesus conhece tudo que somos, tudo que passamos, tudo que acontece. De fato, esse tem que ser o nosso maior conforto. Jesus sabe o que você está passando. Uma das nossas maiores necessidades quando a gente enfrenta tribulação, sofrimento, é ter alguém para compartilhar o nosso sofrimento. Eu preciso abrir meu coração para alguém. A gente quer um alívio para o nosso fardo. E Jesus Cristo é o maior confidente que existe. Ele diz: venha até mim, eu vos aliviarei. Venha até mim, fale comigo. Ninguém pode nos trazer paz. A paz e o alívio que só Jesus pode dar. Jesus conhece as nossas aflições. Ele anda em nosso meio. Ele se importa com você. Ele não apenas toma nota. Ele quer intimidade pessoal com você. Íntima relação. Ele tem compreensão das nossas dores.
Ele sofreu perseguição, ele sofreu tortura, ele sentiu na sua pele. Ele sabe o que você está passando. Não chega assim, mas Jesus não sabe o que é viver no século XXI e ser tentado com a tecnologia que a gente tem. Você quer voltar para o primeiro século e enfrentar o tipo de tortura que tinha naquela época? Caldeirão, arrancar couro vivo, ser jogado às feras, jogar um piche em você, colocar numa tocha, um pau para um palanque para você ser um poste durante a noite? Nós estamos muito bem, irmãos, muito confortáveis. Jesus é sábio. Jesus enxerga aquilo que o mundo não vê. O versículo 9 diz: eu conheço as tuas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Você é rico. Jesus tem uma perspectiva eterna da situação. Ele diz que conhece a condição material daquela igreja. E essa condição material de pobreza que eles estavam passando, ela é temporária, ela é terrena. E não era a forma a qual Jesus enxergava eles. Os conjuntos de valores do reino de Deus são diferentes. Aquilo que Jesus olha para você, que você considera como riqueza, como valor, talvez seja diferente do que de fato é, se os teus valores são construídos pela tua cultura, pelo aquilo que teus avós, teus antepassados, essa cidade te ensinou. Não estou menosprezando os ensinos dos avós, se eles forem construídos sobre a palavra de Deus. Que Deus nos dê a voz como Timóteo teve. A voz que instrui na palavra de Deus. Jesus, ele é claro, durante toda a Escritura você vê isso, desde o Antigo Testamento, Deus instruindo o povo, Jesus se preocupa profundamente com os pobres, com os necessitados, com os oprimidos. A Escritura deixa isso claro o tempo todo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós podemos ser ricos aos olhos de quem de fato importa. Ricos que vivem em função dos valores eternos do reino de Deus. Valores esses, riqueza essa que jamais poderão ser confiscadas. Riquezas que a fornalha não queima, que a água não dilui. Riquezas de valores eternos que jamais poderão ser boicotados. Jesus está mostrando onde está o verdadeiro valor. Uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor é: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Se a gente se lembrar disso, a gente vai ser mais grato, mais feliz, mais confiante. E aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O maior tesouro é viver o reino dos céus. É conhecer e desfrutar do bem mais precioso, Jesus, Cristo. A riqueza de uma igreja não está no tamanho do seu salão, na elegância do seu templo, não está no vestuário dos seus membros, na posição social. Enquanto o mundo avalia o ter, Jesus olha o ser. Jesus avalia diferente dos padrões do mundo. Ele é sábio, ele enxerga o que ninguém vê. Importa ser rico para com Deus. Importa juntar tesouros no céu. Aonde você está juntando tesouros? O que vale mais a pena para você? Esse texto nos lembra que Jesus está no controle. Nada acontece sem a permissão do soberano Senhor. Ele tem pleno conhecimento sobre as nossas provações presentes e as nossas aflições futuras. Ele diz aqui no versículo 10, não tenha medo do que está prestes a acontecer. Ou seja, eles já estavam sofrendo. E ele diz, não tenha medo do que vai acontecer ainda. Vai continuar, vai piorar talvez um pouco aí para alguns de vocês. Porque o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Ao informar que o diabo os lançará na prisão, ele está falando que o diabo usa esse sistema desse mundo. Ele usa a manipulação daqueles que ele tem na mão. Seja um governo, seja alguém no seu trabalho, seja um ímpio na sua família, no seu trabalho, seja quem for. Ele usa isso para tentar te afastar dele, nesse sistema mundano. Para tentar te afastar de Jesus. Pessoas sem Jesus, usadas pelo diabo para te afligir. E eu sei que isso pode nos assustar, irmãos, essa verdade bíblica. Mas é isso que Jesus pensa de nós. E nós precisamos saber o que Jesus pensa de nós. Jesus diz, não tenha medo. Ele é o autor da vida. Ele é eterno. Ele é vitorioso, ele é onisciente, ele é sábio. E ele está no controle. Porque ele diz que ele dá um limite. Tanto para o número de pessoas. Alguns
vão sofrer, não vão ser todos. Você quer estar entre os alguns, você quer ser aquele alguns que não sofrem, alguns que sofrem. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. E ele também coloca um limite para a duração desse sofrimento. Vai ser 10 dias, ele coloca aqui. O livro de Apocalipse é um livro simbólico, cheio de símbolos e significados. O 10 aqui não significa que são 10 dias literais, né? Mas ele tem um significado também de completude. Mas diferente do número 7, que eu expliquei semana passada, que indica uma perfeição, uma completude plena, o 10 significa um período fechado. É um número simbólico que expressa aquilo que tem um fim certo. O sofrimento vai terminar, a dor vai acabar, os infames se calarão. Isso vai passar. Mesmo sofrendo as mazelas desse mundo, Jesus nos diz, eu sei, eu estou no controle, confie em mim. Isso vai durar. O 11º dia chegará. E ele é generoso. Aquela cidade era famosa, Esmirna, por ser fiel a Roma. Mas Jesus faria daquela igreja famosa por toda a eternidade, por sua fidelidade a Ele. Mesmo que isso custasse a morte. E Ele promete uma bênção ao cristão que persevera no sofrimento. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Eu lhe darei. Não é um prêmio, não é uma recompensa que por mérito, é uma dádiva. É um presente, eu vou dar para você. Ele coloca essa condição se permanecer, mas ele já está preparando. Porque Deus é generoso em todas as suas dádivas. O que Ele dá, não dá pouco, não dá só um gostinho. Ele é generoso, creia nisso. Mesmo diante da morte, nós podemos perder a vida, mas então nós receberemos a própria vida eterna, se nós perseverarmos, diz Jesus. E é por meio da nossa perseverança que provamos a veracidade da nossa confissão. Eu creio em Jesus. Então vamos ver se você persevera diante das circunstâncias. E essa coroa era a coroa entregue ao vencedor dos jogos esportivos. Uma coroa mesmo, de louro, muito famosa naquela época. Essa cidade aqui de Esmirna era uma cidade ativa nos Jogos Olímpicos, nos jogos de grande expressão de participação nos jogos. Então, quando Jesus fala para essa igreja que eles receberão a coroa, isso tem um significado muito prático para eles. Não é uma coroa corruptível, como esses caras que ganham, os atletas, e andam com uma coroinha se exibindo. Eu vou ganhar a coroa da vida. É uma expressão que pode ser traduzida como a própria vida, a plenitude de vida, a vida plena. Jesus vai nos dar. Porque Ele não nos chama como candidatos à morte, mas Ele diz que nós somos escolhidos para a vida eterna. Então não está chamando você para morrer, mas você é disposto a morrer para você viver eternamente. Uma vez que aqueles homens, aquela igreja, creu e confiou em Jesus, não tinha motivo para medo. Aquele que resistir e confiar jamais vai enfrentar a segunda morte, a morte eterna. Por isso nós precisamos lembrar que o sofrimento é real. Mas conhecendo a Jesus e confiando em suas promessas, nós vamos perseverar e vencer. O diabo quer destruir a tua fé, mas o propósito de Jesus é te dar a coroa da vida. Uma vida plena que começa aqui, em confiança nele. O fogo das provações, o calor, vai só destilar para extrair o melhor. Vai queimar as impurezas, a escória, a palha, aquilo que atrapalha, para que a gente possa ser purificado, se tornar mais puro e fiel. Jesus estava peneirando a sua igreja para arrancar impurezas dela. O nosso adversário, o opositor, Satanás, tenta destruir, mas Jesus permite a prova para nos refinar e coroar. Creia que há uma promessa para você. Creia que Jesus olha para você. O sofrimento é real. E ele virá de diversas formas. Mas ele é limitado. Vão ter 10 dias, mas vai ter o 11º dia. Confie e permaneça. Deixe o fogo das provações purificar a tua vida. Eliminar aquilo que te afasta do Senhor. Daquilo que não é eterno. E talvez você vai sofrer humilhação por pessoas que eram tuas amigas. Pessoas que eram próximas. Talvez você vai sofrer zombaria. Boicotes de clientes, de fornecedores, de patrão. Talvez aquela promoção empacada propositalmente por pessoas que não gostam de você.
Talvez, mesmo você sendo mais capaz ali, te freiam, te prejudicam na empresa. Talvez você vai perder um contrato muito bom, porque descobriram que você é crente. Talvez você vai perder clientes por outros fornecedores com preços mais baratos que trabalham de maneira ilícita, façam concessões. E você não vai fazer concessão, você vai fazer o que é certo. E não se preocupa, porque não é o teu cliente que te sustenta. É Jesus Cristo que te sustenta. Você vai fazer aquilo que é certo. Então não se engane, não tente fazer do seu jeitinho. Quem te sustentou até aqui, quem te sustenta e quem continuará sustentando você é Jeová Jireh, aquele que provê. Você vai ser tentado a fazer concessões no seu trabalho, a abrir brechas. Vai ser tentado a negar Jesus. Talvez não em palavras. Ninguém vai botar uma faca no teu pescoço, talvez, dizendo, nega Jesus. Mas você vai ser tentado na desobediência, na escola, a mentir. Você vai ser tentado na gestão das suas finanças, na hora de roubar aquilo que Deus já ensinou que é dele. Você vai ser tentado a desviar a gestão do teu tempo, em vez de dedicar em orar e buscar o Senhor. Você vai ser tentado a fazer concessão na sua carteira, na sua agenda, no teu cuidado com a tua família, no cuidado com a tua alma. Mas resista, confie em Jesus, obedeça a Ele. Ele é o melhor. E o que Ele ensina é melhor. Confie nele. Romanos 8:18, Paulo sofrendo diz, eu considero, outras versões diz, para mim eu tenho por certo que os nossos sofrimentos atuais não se podem comparar, não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Por isso que é com fé. É fé. É a fé que agrada a Deus. É a certeza daquilo que a gente não vê. Mas é fé, eu creio. Eu creio e se eu creio, eu sigo, eu obedeço. Porque eu vou desfrutar desse meu Senhor. E Ele vai te fortalecer. Confie em Jesus, Ele é eterno, primeiro e último. Ele é vitorioso, morreu, mas ressuscitou. Ele sabe de todas as coisas, conhece suas lutas e quer te ajudar nelas. Ele é sábio, enxerga o que o mundo não vê, o que nós não vemos. Tem valores mais elevados e comunica eles para nós. Jesus está no controle de tudo, não se desespere. Ele tem tudo debaixo do controle, do domínio dele. Jesus é rico e generoso para nos coroar, nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos sustenta e tem preparado o lugar para nós. Confie. Nós somos muito levados pela nossa cultura e pelas próprias igrejas evangélicas a gente sonhar com bênçãos terrenas aqui. E querer tomar posse de coisas que Deus vai nos dar aqui. Que medíocre seria o nosso Deus se nos prometesse coisas que vão durar 50, 100 anos. Deus nos promete uma coroa que é eterna, uma mesa diante dele, a presença dele. Isso é muito mais elevado do que um carro, do que uma casa. Que bênção, é gostoso trabalhar, conquistar. Eu creio que Deus quer nos dar sabedoria para isso, nos abençoar. Mas a vida não se resume a captar bênçãos de Deus. Não é isso. E essa verdade precisa ser dita, porque vai ter sofrimento. Vai ter oposição, porque o sofrimento é real. Mas conhecendo a Jesus e confiando nele, nós vamos perseverar e vencer. Olhe para Jesus, seja fiel, confie e obedeça. Salmo 56, 3 nos diz, quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti, meu Deus. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero saber quem tu és. Eu quero confiar na tua revelação. Eu quero ter fé. Eu quero ser fiel e te obedecer. Porque o sofrimento é real. Mas é conhecendo a Jesus e confiando nele, nas suas promessas, que nós vamos perseverar e vencer. Para a glória de Deus e alegria plena nossa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva, é eficaz, é eterna. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos encoraje diante dessa palavra, porque ela nos dá medo. Nos dá medo porque eu creio, ó Pai, que a maioria de nós aqui vive tempos de calmaria, de tranquilidade, de conforto, que às vezes até um conforto que nos afasta de Ti, nos faz esquecer da realidade eterna.
E eu não estou pedindo perseguição, misericórdia, Senhor. Eu não quero ver o teu povo sofrer, eu quero ver o teu povo desfrutar. Mas a tua palavra nos diz que o sofrimento é real. Que aquele que não faz concessões, que quer viver como Jesus viveu, que quer agradar ao Pai, vai sofrer oposição, vai ser perseguido. Mas obrigado pela tua palavra que nos lembra que o Senhor é eterno, vitorioso, é onisciente, é onipotente. E esse Jesus, o Senhor caminha lado a lado com a gente, nos aconselhando, nos orientando, nos encorajando e nos ajudando em nossas aflições. Por isso, visita cada um aqui, Senhor, com teu Santo Espírito, nas aflições que cada um passa. Talvez estão fazendo concessões dentro da sua casa, estão fazendo concessões no seu casamento, estão fazendo concessões nas suas finanças, roubando do governo, roubando do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. A verdade é que o nosso dinheiro que vai para esse governo é muito mal utilizado. Mas o Senhor nos ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor. Abençoa o teu povo. Mostra o teu amor, a tua graça, a tua generosidade, nos abençoando. Aqueles que são fiéis a ti. Que começa aqui esse desfrute, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nas lutas, talvez em pessoas que estão zombando da gente na escola, tirando onda porque a gente não se entrega facilmente como os outros. Vivemos outros padrões. Pessoas que vão questionar, por que tu vai fazer isso? Todo mundo faz. Senhor, nos dê firmeza, fé e confiança no Senhor. E nos dá a graça de desfrutar do teu cuidado, da tua presença, com gratidão e alegria, Senhor. A começar por mim. Ajuda-me, ó Pai, nas minhas aflições, lutas, tentações da minha carne, da minha natureza pecaminosa. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero ser fiel, firme. Se necessário for enfrentar o fogo. A gente é tão corajoso para dizer isso. Ajuda-nos, ó Pai. Que não sejam apenas palavras, mas um coração grato. Que a gente desfrute desse tempo de bonança. Nós não somos oprimidos, nós não somos obrigados a adorar nenhum imperador. Nós temos liberdade de adorar o Senhor. Mas tantas vezes nós nos rendemos aos ídolos dos nossos corações. Revela-te a nós, revela, Pai, traga luz para os cantos escuros em nós. Purifica-nos, santifica a tua igreja. Para que a gente possa ser um testemunho lá fora. Que essa palavra não traga nenhum medo, nenhum desânimo em ninguém aqui, Senhor. Mas confiança, ousadia no Senhor. E quando o medo vier, a gente olhe para Ti, confie no Senhor. Chame um irmão para orar junto com a gente. Peçamos ajuda. Caminhamos juntos como uma família simples, mas bíblica, que confia na Tua revelação, confia em quem Tu és. Não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.